partir de agora, a Jovem Pan São João apresenta Sanja Show, com Du Pirajá e Lauro Filho. Sanja Show é um oferecimento de Sequoia Urbanismo, há 23 anos trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua. Evolução é a nossa marca. Fala pessoal, bom dia, mais um Sanja Show começando direto dos estúdios da Jovem Pan aqui no coração de São João da Boa Vista, nessa manhã bonita, nessa manhã de inverno. Ainda estamos no inverno, né, meu amigo do Pirajá? Ainda sim, estamos no inverno. Bom dia Bruno, bom dia Lauro, bom dia aos ouvintes aí, obrigado por estar escutando a gente, obrigado por terem paciência de ouvir a gente aqui toda manhã de quinta-feira aqui, ouvindo nossas baboseiras aqui, mas que sorte que a gente traz bons convidados, porque dá um upgrade, salva a baboseira, né? Como foi a sua semana, meu amigo? Como foi a repercussão da entrevista das meninas, das mulheres na engenharia, a Gi, a Dani, a Júlia? Foi super legal, cara. O pessoal me mandou mensagem, gostou demais da participação delas aqui. Eu também, o pessoal gostou bastante. Acho que é um assunto bem pertinente também, né? Bem legal ali, talvez um pouquinho diferente, né? Mulheres na engenharia. Empoderamento, né? Que você acabou falando bastante essa palavra. A Dani não gosta dessa palavra, né? Empowerment, né? Mas enfim, foi bem legal, né, Du? Foi bem legal, essa visão delas. É importante, na verdade, né? Discutir isso. O Sanja Show serve para isso, para esclarecer, para trazer ideias que talvez as pessoas não estejam tão acostumadas a ouvir assim na rádio, ouvir nas conversas assim dentro de casa, no trabalho, mas a gente traz assim... ali no caso é coisa que a gente nem imagina, né? Às vezes é uma situação que a gente acha que já está meio que superada aí nos dias de hoje, e a gente vai ver, ainda acaba existindo uma outra situação aí que a gente nem imagina que pode, né, causar um certo... Meu amigo o Rodriguinho não resolveu voltar pro Sanja Show. O que aconteceu? Me conta os fofocas aí, porque eu acho que ele abandonou de vez o barco. Acho que ele pegou lá na Fórmula Truck, lá pegaram ele eu também colocaram no caminhão e levaram embora. Porque tô sentindo falta aqui dos comentários pertinentes aqui do nosso amigo Rodriguinho. Ou pode ser um outro motivo aí que eu não quero falar muito, mas pode ser um outro motivo aí. Mano, falo, agora você falou, o que é esse? Que eu louco. O que é? Você tá sabendo de alguma coisa que eu não tô sabendo? O time dele tá muito bem. Ele São fugiu. Paulo? Ah, entendi. Mas ele tá com vergonha de sofrer bullying aqui? Não sei, né? Vamos ver. Você tá bravo com o São Paulo? Eu tô triste, né? Tô triste. Eu tô percebendo a sua voz. Você é sempre animado, você é sempre alegre, você é sempre... triste, tô muito triste. Entendi. Você tá em luto hoje, você tá enlutado. A gente torce tudo, né? Gasta um tempo ali, gasta uma energia e... Foda. Não chora não. Ô Bruno, dá um lencinho pro meu amigo do Pirajá, porque ele não é lencinho de corintiano, não, Ô Du, mas você fica falando de corintiano, e nossos ouvintes que torcem pro Corinthians, como que faz? Como que a gente fica na fita com eles? Ninguém é Você perfeito. Tá me colocando numa saia justa aqui, você tá... Por quê, ué? Não, porque... Cada um torce pra quem quiser. Que tem uns que fazem, né, escolhas mais sábias, outros... Depois eles vão jogar ovo no seu carro, depois eles vão fazer as coisas com o teu carro. Você não responsabiliza o programa, não. Eu que não tenho tempo ruim com ninguém. Corintiano, palmeirense, santista. Inclusive o nosso o nosso convidado de hoje. Eu acho que eu tô assistindo tanto Jornal Nacional que eu só tô falando de candidato aqui agora. Jornal Nacional com entrevista, debate na TV, né? Tem um monte de coisa. Até na Jovem Pan tá tendo as entrevistas com candidatos legais aqui, né? Quem que foi já dos entrevistados aqui? Governo do Estado, né? O Haddad. Aqui foi o Haddad, o Poit e o Rodrigo Garcia. Não sei se você se lembra desse fato histórico, mas a primeira entrevista do Sanja Show foi com o Poit. Com o Poit. Você lembra disso? Lembro. Ele que inaugurou aqui a nossa... Não tinha nem sala de gravação, não pegamos uma salinha ali, lembra? Não tinha nem sala de gravação. Hoje a gente tá com um estúdio aqui com LED, com isolamento acústico, ar-condicionado, com o Bruno, com mesa de som. Aqui a gente deixa... Era um microfone que a gente ficava dividindo, não tinha câmera, né? Não tinha câmera, não tinha nada. A câmera era uma câmera que a gente estava testando, né? Que não funcionou direito. Deu ruim. Mas esse programa tá no ar, né? Quem quiser assistir é melhor que nem assista, né? Vamos não, é legal o pessoal pra ver evolução. não assistir. Legal pra ver evolução,
O Du, e foi a primeira entrevista do Sanja Show e deu super certo, né? Foi bacana. Hoje a gente tá no estúdio aqui, nível Projac, nível BBC Londres. Vamos melhorar ainda, né? Vamos melhorando sempre. Podia pôr um frigobar aqui, né? O que você acha? Não combina, não. Bebida e comida não combina com o estúdio. Du, você faz um café da manhã igual da Maria Braga, tem que ser lá fora, aqui não rola. Derrama aqui, bebida, comida, engordurado. Fala aí, Brunão. A vida, útil do equipamento diminui aí em 5 anos. Ô, meu amigo Du, mas vamos parar de falar de baboseira. Vamos falar o que interessa aí. Vamos falar o que interessa. Aliás, eu preciso mandar um abraço pro pessoal do Império Lanches, que sempre fala que assiste o Sanja Show. Eu vou lá comer pizza e eles falam, manda um abraço pra gente. Tá ganhando pizza de graça, certeza que ele tá falando. Todo o programa ele fala. Não tô, gostaria muito de ganhar. Então tem que ganhar, porque tá falando. Não, mas é que eles foram muito gentis com a gente lá, eles falaram muito bem do programa. Não, tô brincando, um abraço pra eles lá. Estão assistindo, pessoal fera lá de Águas da Prata. Show de bola. E se eles quiserem me dar uma porção de batata frita também, não aceito, mas até uma coca grátis aí. Uma coca grátis. Mas, Du, quero que você fale o nome do nosso entrevistado essa manhã de quinta-feira. Quem que é? Eu conheço ele como Léo, né? Leonardo Pique. Leonardo Pique, fisioterapeuta aqui. Fisioterapeuta, super fisioterapeuta. Eu sei porque eu posso atestar isso, né? Que eu tive uma contusão aí. Também corre que nem um condenado? Corre 40 km por dia? Foi na época que aumentei o volume de treino bastante. Ele que colocou no lugar aí. A idade não aguenta, meu amigo. Você acha que você tem 20 anos ainda? Não vem querer achar 20 que você... em cada perna. Que é super-herói aqui, não. Aí você tem que chamar o nosso convidado de hoje aqui pra dar um jeito no você. Léo, muito bem-vindo, Léo. Obrigado pelo convite. Além disso, ele é mestre também pela Unimep, né? Piracicaba. É professor universitário também, fisioterapeuta, tem o primeiro centro de alongamento profissional do Brasil, Flexibility. Eu tenho todo o currículo dele aqui, meu amigo, você tá se desculpa, adiantando. Achei que era para eu apresentar ele. Você tá se adiantando aqui, vamos chamar o Break. Um grande amigo, e tem outras coisas ainda que não tá no currículo que a gente sabe que ele faz também. E ele vai contar pra gente? Hoje se vai. Então tá bom, então vamos chamar o Break, aí no próximo bloco a gente apresenta Leonardo Pique, ou Léo Pique, como o pessoal conhece ele aqui em São Paulo, pode ser? Oxe. Então é isso aí, pessoal. Sanja Show volta já. Aqui, a música não para. Don't stop the music. Quando pensamos em loteamentos e urbanismo, tradição, solidez, qualidade e garantia de entrega devem estar sempre juntas. Pois essa é a história da Sequoia Urbanismo. Há 23 anos, trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua, seja nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Afinal, a vida sempre pode ser melhor. Aguarde nossos próximos lançamentos. Sequoia Urbanismo. Estamos apresentando Sanja Show, com Du Pirajá e Lauro Filho. Sanja Show é um oferecimento de Sequoia Urbanismo. Há 23 anos trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua. Evolução é a nossa marca. É isso aí, meus amigos e minhas amigas, voltando com o segundo bloco do Sanja Show, hoje com Leonardo Pique, fisioterapeuta pela PUC Campinas, especialista em fisioterapia esportiva pela Unimep, mestre em fisioterapia pela Unimep também, professor universitário há 21 anos, meu amigo Du. Pouquinho, né? Criador do primeiro centro... Na minha idade. Em cada perna que você tem isso aí. Isso aí. Criador do primeiro centro de alongamento profissional do Brasil, Flexibility. Eu quero saber o que é isso, porque eu preciso fazer alongamento urgente. Você precisa fazer bastante coisa, né? Não vem encher o saco aqui não, que a gente tá começando o dia agora, você não vem querer espinafrar eu não. Sedentário ao extremo, viu, Léo, esse aí. Léo, obrigado pela presença, cara, é muito, muito bom ter você aqui conversando com a gente hoje nessa manhã de quinta-feira. Eu que agradeço o convite de vocês, bom dia, pessoal, e é um prazer estar aqui com um amigo, Du, e agora o novo amigo Lauro, que eu acabei conhecendo.
E estou à disposição aí para a gente conversar, para tirar algumas dúvidas que porventura eu saiba responder. Eu acho que o professor universitário, 21 anos, o cara parece locutor, isso, né? Rapaz? Podia trabalhar na rádio, Léo, podia fazer um podcast de fisioterapia. Essa voz não é sempre, né? Essa voz tá meio avariada. Especial pro dia de hoje. Eu preparei para hoje. A voz de respeito, parece o Barry White, você conhece o Barry? Lembra do Barry White, cantando aquelas love songs? Claro, é da tua idade lá, cara. Música de bailinho, né? Quando você conheceu... Big Bands. Quando você conheceu a Laís, você dançava isso aí lá no Clube do Rosário. Isso que não aconteceu. A Laís vai achar que era com outra, então não fala isso. No Clube do Rosário, lá em 1962. Foi isso? 62. Ô, Léo, me explica o que é. Eu quero saber de verdade o primeiro centro de alongamento profissional do Brasil, Flexibility. Conta pra gente o que é isso. Então, Laura, isso aí é uma proposta que existe nos Estados Unidos. É bastante difundido, e eu tenho um paciente que mora nos Estados Unidos. Ele joga futebol no Atlético Orlando. Sim. E ele vem para cá, a família dele é de uma cidadezinha aqui perto, e ele vem para cá com uma certa frequência, e toda vez que ele vem machucado, né? Joga futebol, às vezes é tornozelo, coxa, enfim. E aí na ocasião, em 2020, ele veio para cá, e aí estava com um problema na coxa e tal, e ele comentou comigo, falou, eu já fui lá onde eu faço alongamento, não sei o quê. Eu falei, como que é esse esquema? Aí ele foi me passando algumas coisas. E aí, como eu sempre trabalhei com esporte, eu joguei basquete durante 20 anos, corri, meu pai era da Seleção Brasileira de Voleibol, e aí eu sempre estive envolvido na área do esporte. E eu sempre falei assim, eu queria que alguém me alongasse do jeito que eu alongo os meus pacientes, né? E aí eu fui sondar como é que eram essas técnicas, né, desse pessoal dos Estados Unidos. E aí eu fui dando um molde para o brasileiro. Então, na verdade, desde fevereiro do ano passado, eu abri a Flexibility, que é uma proposta de ganho de flexibilidade de forma passiva. Ou seja, o paciente deita numa maca, uma maca especial, uma maca grande, confortável, e que o paciente não faz nada, quem faz sou eu. Então eu faço um alongamento com duração de 45, 50 minutos, eu tenho umas cintas que eu prendo, às vezes, o segmento do paciente para eu conseguir fazer o movimento com a intensidade, com o tempo necessário para o estímulo de ganho de flexibilidade. Porque quando a gente fala de alongamento, existe bastante controverso os assuntos, né? O que se fala, o que a ciência mostra e o que se fala muito. Então as pessoas têm uma certa dificuldade de entender qual é o papel do alongamento, quais as diferenças do alongamento, quais são os diferentes objetivos que você pode ter com o alongamento. Então, na Flexibility, a ideia é que a gente estimule e melhore a flexibilidade. Então, e a Flexibility fica aqui em São João? Fica aqui em São João. Legal. Fica lá na Vila da Mantiqueira. E então, assim, eu dei... Ou seja, o paciente não precisa se matar de esticar o braço com a perna, ele fica como parado, você falou, é uma forma passiva. Ele fica parado, quem faz sou eu. Confesso que não é um alongamento daquele que a gente fala confortável, né? Porque para o estímulo da flexibilidade, para o ganho de flexibilidade, a gente precisa ir no limite do tecido, né? E manter um tempo maior, né? Na posição. Então, dificilmente os pacientes fazem isso. Mesmo que a gente oriente, os pacientes não fazem isso, né? Então, eu já passou por mim ultramaratonista e idosos de 80 anos, né? Então, de modo geral, todo mundo. De modo geral, o feedback que eu tenho é muito legal. Sabe qual que eu vou te confessar que uma das maiores invejas que eu tenho, Léo, aquela galera que consegue encostar a ponta do dedo no pé, assim, sabe? Fazer aquele negócio, assim. O meu não passa do joelho, meu amigo. Eu devo ter algum encurtamento de músculo. O Laura é sedentário ao extremo. Mas eu acho que essa questão dele ficar parado e você alongar ele, eu acho que é atrativo até, porque... eu tenho pacientes que inclusive, assim, o meu primeiro paciente, ele me contou que viajou com um amigo e no dia que ele viajou, ele fazia o alongamento no final do dia. Como ia ser feriado, ele viajar, ele fez de manhã. Aí eles pegaram a estrada, chegaram no destino e falou, bom, então agora vamos descarregar as coisas, né? Aí o amigo dele falou assim, nossa, eu tô quebrado, cara. Pegaram 3, 4 horas de estrada. Ele falou, não, eu tô tranquilo, que hoje eu fiz o meu alongamento.
Aí ele falou assim, inclusive seria bom se você fizesse. Aí o amigo falou assim, e você acha que eu gosto de fazer força? Aí o amigo falou assim, o meu paciente falou, você acha que eu gosto? Eu deito lá e me alongo. Então, na verdade, a ideia é mais ou menos essa, né? Não precisa saber alongar. Eu explico, eu faço uma avaliação inicial para saber sobre as precauções ou algumas características que eu preciso ter cuidado com o alongamento ou que seja contraindicado o alongamento. E aí eu faço a sessão. O Léo, meu amigo do Pirajá, que uma vez no programa, ele quis me pegar, ele quis fazer uma pseudo-entrevista comigo mesmo aqui, mas eu quero pegar ele hoje. É uma pseudo-entrevista, mas eu quero eu quero que você conte o que ele passou lá com você, porque eu sei que ele passou apertado, né? Ele teve um problemão aí esses meses atrás, até não veio gravar o programa com a gente aqui, deixou os nossos ouvintes, os nossos queridos ouvintes na mão, se não fosse eu aqui para vir dar minha palavra matinal para eles aqui. Mas conta pra gente o que o Du passou lá, pra gente ficar sabendo, porque São João quer saber o que aconteceu com o do Pirajá. Quer que eu caia na boca do povo. Eu queria também que você pudesse... já vem de desviar a atenção. Desviar um pouco a atenção, só pra terminar. A importância do alongamento, sim. Sabe, porque eu acho que tem o ganho ali de movimento, também pode abordar esse assunto se quiser aí do Lauro falou, que eu acho que talvez não tenha muita gente interessada. Eu acho que São João inteiro está interessado para saber o que aconteceu. Todo mundo está querendo saber o que aconteceu. Mas eu acho que assim, qual que é a importância do alongamento? E outra coisa, alongar, por exemplo, eu corro, né? Antes ou depois, qual que é o correto? Esse é o grande ponto, né? Essa é a grande dúvida. Ou nos dois. Ou nenhum dos dois momentos. Qual que é o momento ideal ali? Antes da corrida, depois da corrida? Vou responder a pergunta do Du e depois ele é liso, ele tira o foco, o foco dele. Não, pega o que você acha mais importante primeiro. Como eu falei da flexibilidade agora, eu vou dar continuidade, depois pode deixar que eu não esqueço da sua pergunta. Tem mais uma depois sobre flexibilidade. Eu trouxe a lista. Então, Du, o alongamento, assim, a melhora da flexibilidade, ela está diretamente ligada à qualidade de vida, né? Então, assim, o alongamento em si, vamos organizar um pouco o raciocínio. O ato de alongar, né, o ato de você afastar as duas pontas dos músculos, né, e isso a gente está englobando também cápsula articular, todos os tecidos moles, enfim. Quando você faz esse afastamento, essa distensão dos tecidos, você estimula a melhora do fluxo sanguíneo, melhora da lubrificação da cápsula e da cartilagem. Então, assim, quando a gente fala em alongamento, o grande ponto qual é o objetivo do alongamento? Por incrível que pareça, muita gente fala assim, eu preciso... o alongamento é importante porque previne lesão. Né? Isso é uma falácia, né? Na verdade, não existe hoje um artigo científico que comprove que o alongamento previne lesão, né? Então, mas isso cai na boca do povo. Então todo mundo fala, tem que alongar para prevenir lesão. Na verdade, o que está provado hoje é que o aquecimento sim previne lesão. E uma forma de você fazer o aquecimento é fazer um alongamento de curta duração. Então aquele alongamento que você faz que dura 12, 15 segundos, o alongamento que você faz antes de uma atividade física, antes de você correr, ou antes de fazer uma musculação, enfim, ele não tem o intuito de ganhar flexibilidade. Ele melhora a movimentação do tecido temporariamente, mas ele mais aumenta fluxo sanguíneo, melhora a lubrificação, a ponto de você ter uma performance um pouco melhor na atividade que você vai fazer na sequência. Quando a gente fala em ganho de flexibilidade, a gente precisa ir sempre no limite da amplitude de movimento, do segmento, que é aí que eu digo que não é aquele alongamento gostosinho, né? Eu aviso a pessoa que está comigo e falo, é aquele que dói pra caramba. É justamente o limite entre você sentir puxar muito e a dor. Então, alguém que faça alongamento fala assim, nossa, eu sinto dor quando eu estou fazendo alongamento, você está fazendo a intensidade errada. Tá? Então, por exemplo, eu, quando estou alongando lá os pacientes na Flexibility, eu vou até um determinado ponto, eu explico para o paciente, uma coisa é doer, outra coisa é você sentir puxar bastante. Eu quero que puxe bastante. Se doer, você me avisa e eu diminuo a intensidade. E o grande ponto é o tempo que eu permaneço naquela posição, né? Porque os tecidos moles, né, que a gente, músculos, tendões, ligamentos, enfim, eles têm uma dupla função. Eles são
elásticos e plásticos ao mesmo tempo. Então isso tudo está relacionado ao tempo que você mantém o alongamento. Então assim, só para a gente viajar um pouquinho no exemplo, se você pegar um elástico de dinheiro, que o Du tem um monte, certamente. E ele tem. Elástico eu posso ter, dinheiro não. O elástico, se você amarrar o elástico num saquinho plástico de supermercado, e você puxar, se você tracionar, o que vai distender primeiro é o elástico, tá? Quando o elástico estiver no final da tensão dele, é que ele vai começar a tracionar o saco plástico, vamos pensar assim. Então, quanto maior tempo eu mantenho na posição, eu vou deformar a parte plástica. E a hora que eu soltar, o elástico vai voltar. Igual tava. Só que o plástico não volta. Por isso que o tempo de alongamento para ganho de flexibilidade é um tempo mais longo, né? Faz sentido. Tem alguns estudos que mostram que se você fizer 10 segundos, 15 segundos, 30 segundos de alongamento, você vê diferença no resultado do alongamento. Se você fizer de 30 segundos a 60 segundos, você já não tem mais tanta diferença significativa. Então, assim, eu prefiro usar um tempo maior, tá? Eu prefiro usar em torno de 40, 45 segundos mantendo a posição do alongamento. Mas de 30 segundos a 1 minuto é o suficiente para você estimular o ganho de unidades lá dentro do músculo, que a gente chama de sarcômeros, enfim, o estímulo do corpo para produzir mais sarcômeros para poder o músculo crescer, entendeu? Então, assim, o alongamento, você tem um alongamento de curto período, mantendo, né, a posição em curto tempo, e tem mantendo um tempo maior. Aí você fala assim, tem uma história que se fala muito dentro das academias, que é assim, o alongamento faz com que a pessoa perca força, né? Na verdade, isso não é de todo errado, mas é uma perda de força temporária. Relativa? Ela dura pouco tempo, ela dura 1, 2 dias, dependendo do grau que se mantém essa tensão. Então, assim, quando as pessoas perguntam para mim, eu preciso ganhar flexibilidade, eu preciso alongar bastante, mas eu vou para academia. Você está fazendo um treino de hipertrofia, né, em que você precisa gerar mais força por conta da sobrecarga. Aí eu sugiro que não faça esse tipo de alongamento no mesmo dia que você vai treinar hipertrofia, porque você não vai conseguir gerar naquele dia a mesma força que você gerou ontem sem um alongamento. Você está falando que o músculo não vai ter a potência máxima que poderia ter. Vamos pensar o seguinte, quando o músculo ele funciona como se fosse um cabo de guerra, em que eu seguro uma ponta da corda aqui e a outra ponta da corda aqui. Se eu alongar essas cordas, eu vou segurar só na pontinha e eu não consigo gerar tanta força. Diferente se o músculo estiver num comprimento dito ideal, eu consigo segurar com mais força essas pontas e tracionar. Certo. A gente chama de sistema de pontos cruzadas. Então, assim, com o tempo, depois do alongamento, esse tecido vai voltando à posição normal, entendeu? Então, assim, respondendo a pergunta do Dudu, alongar antes ou alongar depois, né? Alongar antes, você vai melhorar um pouquinho essa condição de fluxo sanguíneo muscular e tal. Aquecer seria melhor, né? Então vamos supor aquele alongamento. Aquecer com alongamento. Alongamento assim, dinâmico, né? Que você faz o movimento, você aquece fazendo os movimentos, por exemplo, da corrida, enfim. Isso tem bastante eficiência depois que você for desenvolver aí a prática que você quiser. E se for alongar depois, a ideia é que você alongue depois que o seu corpo já esfriou. Porque, querendo ou não, pode existir microlesões musculares normais, né? E que se você alongar logo depois, você pode provocar aí uma lesão macroscópica, vamos pensar assim. Mas o alongamento eu sugiro que seja feito longe o alongamento de ganho de flexibilidade, que seja feito longe da prática esportiva, entendeu? Em dias alternados, enfim. Aí você ganha amplitude no movimento, né? Não fica aquele movimento tão encurtado. Na verdade, isso assim, ajuda no desempenho do exercício. Você sabe que a gente eu estava vendo uns outros profissionais bastante capacitados aí na área de corrida, enfim. E uma coisa que se fala vamos supor, quando você corre, né? Você não faz movimentos muito amplos até o final do percurso.
Então, a flexibilidade, o ganho de flexibilidade para aquele desenvolvimento da atividade física, talvez para a atividade física não seja tão importante. Mas no seu dia a dia, o fato de você vai sentar no chão para brincar com a Duda. A hora que você for levantar, os movimentos são maiores. Então isso vai te trazer mais retorno, né? Então tá mais voltado a uma questão de qualidade de vida mesmo, entendeu? Bem-estar. Doutor Léo, posso chamar de Doutor Léo? Pode, eu não tô acostumado, mas pode. Doutor Léo, eu vou chamar o break aqui, mas no próximo bloco eu quero conversar com o senhor sobre um tema que me acomete, acho que muitas pessoas também, que é dor na coluna. Né? Eu acho que muita gente, né, hoje com questão de sedentário, cara, aí tá falando de dor na coluna. Não é o modo de vida atual. É sobra pro Léo. Né, doutor Léo? O senhor sabe o que eu tô falando, né? Eu não vou falar com o Duque, ele tá aqui hoje pra me crucificar. Mas eu quero trazer um tema sério, que é pertinente pros nossos ouvintes. O cara não faz nada. Que é dor na coluna. E eu descobri que eu tenho escoliose. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho das dicas e tal, pode ser? Pode. Continua com a gente aqui? Opa. Então é isso aí, pessoal. Sanja Show volta já. More music plays here. Quando pensamos em loteamentos e urbanismo, tradição, solidez, qualidade e garantia de entrega devem estar sempre juntas. Pois essa é a história da Sequoia Urbanismo, há 23 anos, trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua, seja nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Afinal, a vida sempre pode ser melhor. Aguarde nossos próximos lançamentos. Sequoia Urbanismo. Isso aí, pessoal, voltando com o terceiro bloco do Sanja Show, hoje com o atleta olímpico do Pirajá, aqui o cara mais atlético da Mogiana, da Baixa Mogiana aqui, o homem que já correu a ultramaratona de olhos vendados. Quem me dera, hein? Quem me dera, hein, Léo? E o Dr. Leonardo Pick falando aqui sobre fisioterapia, falando sobre alongamento, falando sobre saúde, vida saudável para esportistas e para também não esportistas, né? Que não é só quem faz esporte precisa alongar, né, doutor? Sim, com certeza. Isso aí é... Eu, por exemplo, sou um caso clássico disso aí, porque eu descobri recentemente eu não ia falar nada, mas eu tinha escoliose, que é uma coisa que o meu médico lá de Aguaí, ele falou que isso acomete 90% da população, né? Graus leves ou moderados ou graves. Na verdade, isso é uma questão de evolução do ser humano, né? Nós fomos feitos para andar em 4 apoios. A hora que o homem começou a querer andar... Fazer graça. A hora que começou a fazer graça, o negócio desandou. Começou a se tornar bípede, a distribuição de carga da coluna teve que ser refeita. Então as curvaturas foram surgindo, né? Então um certo grau de escoliose, que é a lateralização da coluna, todo mundo tem um pouco. Todo né? mundo. Todo mundo. Então até 10 graus de escoliose não há necessidade nem de tratamento, né? Porque isso é considerado como se fosse um lastro normal aí dessa... Eu, por exemplo, sentado aqui, tô com a coluna torta, correto? Eu, assim, do jeito que eu tô aqui, tô com... na verdade, assim, a coluna... Apoiando de um lado, apoiando do outro. A coluna, de uns anos para cá, mudou muito o que se falava até então. Então, assim, a gente falava muito assim, a coluna não pode... Cair um negócio no chão, você tem que dobrar o joelho para ir lá pegar, manter a coluna reta e tal. Hoje isso caiu por terra, né? Hoje o que se fala de tratamento de coluna é movimento, é exercício, tá? Então, de modo geral, as alterações de coluna, e isso não apenas alterações posturais, como é o caso que você falou de uma escoliose, mas, por exemplo, uma hérnia de disco, né? Antigamente falava assim, você não pode fazer atividade física nenhuma, né? Hoje, dependendo do grau da hérnia de disco, é até indicado, se o paciente for um atleta e tal, é até indicado que ele faça um trotezinho, que ele tenha uma corrida leve, que isso vai ajudar até na hidratação do disco, né? Então hoje hoje mudou muito a visão, inclusive do tratamento da coluna, né? Antigamente, até você comentou,
Antigamente os pacientes chegavam com dor lombar, que a dor lombar é multifatorial, né? Pode ser qualquer coisa pode gerar dor lombar, né? Pode ser encurtamentos musculares, pode ser hernia de disco, pode ser redução de movimento, rigidez dos tecidos, enfim. E antigamente o paciente deitava na maca e o fisioterapeuta ia lá, dava os choquinhos e tal. Eu adoro aquele choquinho lá, porque resolve o problema fácil, Eu gosto também. passa a dor, você não faz esforço ali. Não podia só ficar naquilo, não? Então, no caso da coluna, está provado que não. Se você ficar, isso a gente chama de tratamento passivo, né? Em que o paciente não faz nada e o entre aspas, choquinho, né? Uma corrente elétrica analgésica. Estímulo elétrico ali. Na verdade, assim, Analgesia, não é? Uma das indicações da corrente elétrica terapêutica é a analgesia, a retirada de dor. Inclusive, eu sou professor de eletroterapia, né, que contempla esses equipamentos. E assim, na verdade, você envia um estímulo, que você leva esse estímulo para o cérebro e mostra para o cérebro que ali, temporariamente, não tem dor. Só que, na verdade, você meio que engana seu cérebro. Exatamente, você engana seu cérebro, né? Porque a dor ela vai por um caminho mais lento do que a corrente elétrica que você gerou com o aparelho. Então, quando a corrente elétrica chega na medula, no sistema nervoso central, ele não deixa a outra informação vindo, a informação de dor, não deixa passar. Então, temporariamente, o seu cérebro interpreta isso como não tem nenhum problema, né? Então tem vários tipos de correntes, as próprias correntes têm frequências diferentes, duração de pulso diferentes, de intensidade diferente, isso tudo, cada caso é um caso, cada paciente precisa de uma conformação como é que chama? Os parâmetros precisam ser acertados de acordo com o paciente. E, falando então da coluna, hoje não se fala mais isso. Hoje se usa as correntes elétricas em casos mais agudos, né? A partir do momento que já saiu daquela fase aguda, já está no subagudo, muitas vezes a dor que o paciente tem de lombar, né, é por justamente falta de movimento, falta de exercícios, né? Então, às vezes... Sedentarismo. Às vezes tem pacientes que falam assim, nossa, eu tenho muita dor na lombar, eu queria... Pacientes que chegam na clínica ou chegam para mim, né, falam, nossa, eu queria fazer choquinho. Eu falei, olha... É o Lauro, na né? verdade... Não, eu e todo mundo. Então, mas aí você faz a avaliação, porque tudo vai depender da avaliação, da onde vem essa dor, né? Então, na verdade, dor lombar... ela é o resultado final, ela não é um diagnóstico, ela é um sintoma, dor lombar. Agora, da onde vem? Pode ser encurtamentos musculares, pode ser por uma hernia de disco, pode ser por uma rigidez tecidual, pode ser por um tumor, pode ser várias coisas, né? Então, a partir do momento que você avalia, e isso eu falo muito para os meus alunos, falar, o que vai te diferenciar de um profissional X, né, bom ou mal, enfim, ou mais fraco, menos fraco, é a sua capacidade de diagnosticar da onde vem o problema. Então, assim, tem pacientes que... E assim, eu já peguei vários pacientes que são encurtados, e aí, na avaliação, eu percebi, olha, você tem um encurtamento muito importante e basta que a gente alongue. E aí, assim, eu fiz uma sessão de alongamento, o paciente levantou da maca e falou, nossa, acabou a dor. Óbvio que isso vai voltar daqui 1-2 dias se ele não mantiver esse estímulo de alongamento. É como você falou da questão do músculo elástico, né? Exatamente. Então, na verdade, a gente precisa colocar a coluna foi feita para mexer, a coluna foi feita para movimentar, entendeu? Óbvio que quando você impõe carga nesse movimento, aí a coisa é diferente, né? Se for fazer um exercício... se você for fazer um exercício em academia, ou se você for trabalhar numa empresa que você carrega, né, peso, enfim, aí há necessidade de um certo cuidado. Porém, a coluna hoje não é mais vista como tão frágil como era visto antigamente. Doutor Léo, a gente comentou aqui, brincou no começo do bloco, falando que esse é um problema de grande parte da população, né? Sim. Porque tudo bem, tem a questão do sedentarismo, mas as pessoas hoje trabalham, questão de trabalho, de sentar errado, de ficar muito tempo no sofá, sim, né? Tudo legal falar indica, também da importância da ginástica laboral, né? Sim. Na verdade, assim, a movimentação,
o movimento é de extrema importância, né? Hoje a gente tem uma população que vive muito mais, né? Os idosos estão chegando a idades mais distantes. A minha avó, por exemplo, tem 90 anos, né? E então é uma questão que você fala assim, antigamente os avós morriam com 65, 60, né? Então a população está se tornando, tá durando mais, e isso precisa ser para que tenha uma qualidade de vida dessa longevidade, a necessidade de uma implementação de uma atividade física, de uma rotina de exercícios importante, né? A partir dos 30, 40 anos, a partir dos 30 anos, a gente tem uma perda de aproximadamente 7% de massa muscular. A partir dos 40 anos, você perde 1% de massa por ano. Por ano, mais ou menos. Só que é o que eu falei, o músculo é plástico, o músculo se adapta. Então, se você dá estímulos de sobrecarga, ele vai crescer. É por isso que o pessoal brinca, fala, nossa, eu envelheci, parece que eu diminuí, parece que eu fiquei mais baixo. Tem tudo isso. Tudo isso. Mas se você tem uma prática, principalmente de exercícios com sobrecarga, de musculação, por exemplo, a musculação é extremamente indicada para pacientes idosos, por conta justamente dessa perda de massa muscular. Entendi. Então é importante que o idoso tenha um hábito, óbvio, o ideal é que ele tenha isso antes de se tornar idoso, né, para que ele colha os frutos disso mais para frente. Mas a qualidade de vida do idoso hoje, se a gente consegue visualizar um idoso que é ativo e um idoso que não é ativo, os dois têm a mesma idade. Se você olhar os dois andando na rua, você vê que é nítida a diferença, grande, né? Então é bem interessante essas adaptações fisiológicas, né? E o ideal é que as pessoas tomassem esse hábito, né, mais frequente. Prática de exercício físico. Né? Até porque a nossa vida se tornou muito sedentária, né? Você parar para pensar, antigamente você chegava de carro, o carro não tinha direção hidráulica. Você parava na sua casa, você tinha que descer do carro, abrir o portão. Aí você voltava para o carro, punha para dentro. Aí você sentava na sua casa, a televisão estava lá, você tinha que ir lá ligar. Né? Não tinha controle remoto, não tinha telefone sem fio, não tinha nada disso. O Lauro é só Alexa. Alexa acenda a luz. Pede pizza. É verdade, ela faz isso. Hoje nem acender a luz você precisa, né? Alexa, acenda a luz. Você não, você. Alexa, apague a luz. Precisa acender a luz. Você não tem Alexa ainda, Du? Não tem, você deveria ter, cara. É a diversão. Você ouviu o seu Bob Dylan. Você ia pedir Alexa, toque Bob Dylan lá e ia lá tocar. Você sabia que o apelido do Du aqui, entre a gente aqui, viu, Dr. Léo? A gente não gosta de falar pra ninguém isso, mas é o Bob Dylan da Jovem Pan. Ele fala todo o programa. A gente mantém isso entre a gente, que é uma brincadeira interna, mas ele é o Bob Dylan da Jovem Pan. Né? Esse cabelo enroladinho dele aí. Um dia ele vai fazer um cover de Blow in the Wind. Pode ser, Du? Tô ensaiando já. Tá ensaiando, né? No churrascão da Pan, que a gente vai marcar aqui no fim do ano, o pessoal aqui de toda a parte alta da cidade, que DR e adjacência, estão todos convidados aqui pro churrascão da Pan. Certo. É isso ou não é? Eu vou falar que o Du tem um jeito muito bom para hambúrgueres, viu? Hambúrgueres? Hambúrguer é com ele. Eu já vi nas redes sociais do Du, ele posta mesmo. Até arrisco lá. Mas o Léo tem uns dotes aí, cuteleiro. Fiquei sabendo disso aí. Lutador de Krav Maga. Cervejeiro de degustação. Degustador de cerveja. Cervejeiro mais por... Mais degustador. Mais degustador. Mas entende cerveja pra caramba. Eu sou um aprendiz eu sou um curioso das coisas aí. Tempo atrás, falei assim, vou fazer um curso de cerveja. E é relativamente fácil fazer curso de cerveja, fazer cerveja. É óbvio, se você quiser melhorar a qualidade, você vai, né? Mas eu achei muito trabalho, eu falei, eu prefiro comprar pronto. Leva tempo, não leva, doutor Léo? Leva umas semanas aí para fermentar. É igual a cutelaria. Eu sempre gostei de faca, canivete, desde pequeno eu coleciono e tal. Eu falei, vou fazer um curso de cutelaria. E fiz com um cuteleiro daqui de São João, que se tornou meu amigo. Só que assim, né? É um investimento, tem que ter oficina. E tem uma marca própria, as suas facas? Então, na verdade, o meu nome, né? Brand? Foi Speak. Né? Mas, Peak assim, Knives. Eu vi umas facas que ele fez muito bonitas. Eu fiz algumas facas, tem 4 para terminar, já faz uns 2 anos que eu preciso terminar. Você aceita encomendas, doutor? Não foi hoje. Pega das 4 lá. Hoje eu não consigo.
Mas é uma coisa que eu gosto bastante. E o Krav Maga veio junto, né? Porque o Krav Maga é uma defesa pessoal. Krav Maga, qual que é a origem dele? É uma defesa pessoal israelense, né? Israelense. Do exército de Israel. Ela não é uma arte marcial, ela é uma defesa pessoal. Então não tem campeonato, né? Porque quem perdeu morre. Perdeu, né? morreu. Interessante, hein? Mas deve ser bem emocionante. Ele se tornou um estilo de vida mesmo, porque é bem interessante, você muda até a forma de você se comportar na rua, se você estiver num show, você quer ficar meio esperto vendo o que está acontecendo, é bem interessante. Krav Maga. A gente podia fazer uma aula de Krav Maga e gravar no Sanja Show, né? O que você acha? Vai lá no nosso CT, lá no... Eu e o Rodriguinho, imagina só, acho que Nossa, ia dar Ibope, que pega, hein? Ia dar Ibope, hein? Eu acho que eles não conseguem uma volta. É tatame que vocês têm lá? Um tatame de EVA. 2 voltas no tatame, eles já estão... Ó, você tá cutucando a onça com vara curta, meu amigo. Você vai ver, eu vou dar minhas demonstrações de Krav Maga pra você. Não, eu sou Só paz e você é da amor. paz. O meu exame de faixa demorou 6 horas. Krav Maga tem faixa também, Tem doutor? faixa, Você escutou isso que ele falou? Não. O exame O dele exame de faixa durou 6 horas. 6 horas. Começou às 10 da manhã, acabou às 4 da tarde. Mas não cansa? Sim. Cansa, imagina. Mas o mestre lá, ele não Mas pode ele parar pro almoço, desconsidera assim, isso. pode parar pra almoçar. A orientação é que a gente Pra fazer um levasse xixi ali, tomar água. Só 3 minutos. A cada tempo ele liberava 3 minutos. A minha mulher foi assistir, ela não acreditava. Mas é bom. Ela ficou 6 horas assistindo. Ficou. Ela merecia uma faixa também de E tabela. essa, né? quantas faixas tem? Como é que é a ordem de faixa lá, sabe? Não sei de É cor. branca também, não? A primeira? A branca não existe, na verdade você não tem faixa. Aí a primeira faixa é amarela, né, que você passa. Aí amarela, laranja, verde, azul. Aí no final agora não vou lembrar quais E são. a última é a preta, não? A última é a preta. Mas o nosso a gente faz parte da WSDL, que é uma liga de Krav Maga que o nosso chefe principal lá, o nosso mestre, ele mora em Israel, ele é argentino, mas mora em Israel. E a sede no Brasil é em Piracicaba, tanto que a minha prova de faixa foi lá. Mas é muito bom, eu gosto bastante. Doutor Léo, quem está ouvindo a nossa entrevista hoje aqui nessa manhã de quinta-feira, na 95.9 aqui na Jovem Pan, e gostaria de conhecer a Flexibility, às vezes quer alongar, quer trabalhar esse lado aí da saúde, como que faz para achar, como que tem rede social, tem endereço, tem telefone, como que é? Tem. A rede social é Instagram, chama Flexibility BR. Flexibility BR. BR. Flexibility com Y no final. Com Y no final, BR. E tem o WhatsApp, que claro. Pode mandar mensagem. É o 19 99999, são 4 noves. Número fácil, hein? Fácil. 5602. 19 9. Você só precisa lembrar do 5602. Exatamente, né? Foi escolhido a dedo. Põe um monte de 9 dentro do que cabe, 5602. 5602. E eu tenho a rede, tenho uma página do Facebook que eu uso pouco, mas o Instagram está conectado ao Facebook, legal. Então que eu posto em um. E aí pode mandar mensagem, pode a gente tirar dúvida, enfim, a gente pode marcar eu trabalho com sessões individuais, avulsas, né, ou pacotes. Então, às vezes a pessoa quer conhecer, faz uma sessão avulsa e fecha um pacote, enfim, fica bem à vontade. Posso marcar uma sessão para mim? Claro. Combinado. Será um prazer. Legal. Eu preciso alongar. A Laura alongou aqui, não chegou nem no joelho. Foi igual ele foi um pouquinho a mais que eu. Se mata de correr, a diferença é minha. Não, mas eu sou encurtado mesmo. Mas Laura, eu não vou te deixar sem a resposta da lesão do Du. É isso que eu queria, gente. A gente tem tempo ainda, né, Bruno? Quanto tempo tem? Acabou, né, Bruno? Eu queria o diagnóstico. São João da Boa Vista quer saber qual que é o diagnóstico do nosso amigo do Pirajá. Eu tenho mais uma dúvida sobre ele. O Du, na ocasião, ele tinha um propósito pessoal e ele começou não abandonei, não. Não abandonou, né? Mas agora tem que aumentar 1 quilômetro, né? Na verdade, eu vou fazer nesse ano ainda os 40, né? Mas eu vou fazer 42. Ah, entendi. É que o Du, no aniversário de 40 anos, ele queria correr 40 quilômetros, né? Então, ele começou a aumentar o volume, treinando, né? Orientado para isso, enfim. E aquilo, querendo ou não, os tecidos têm uma certa resistência, né? Mais na idade dele, né? E aí, ele começou a ter umas dores e tal. Só que o grande ponto, no caso dele, que me chamou a atenção quando eu fui avaliar, é que assim, ele estava orientado por uma consultoria, e houve um aumento de treino
e que não era para acontecer isso. E aí eu comecei, a gente tratou, fui soltando alguns tecidos, né? Fui inicialmente fazendo os choquinhos, analgésicos e tal, até que eu comecei a suspeitar que poderia ser de uma origem externa, no caso o tênis dele. E aí eu falei, Du, há quanto tempo você está correndo com esse tênis e tal? Ele falou, então, eu comprei esse tênis para mim, comprei um para minha esposa também e tal. Eu falei, Du, experimenta correr com o seu tênis antigo que não tá, né, não perdeu estrutura, enfim. E porque eu conheço esse tênis e eu já tinha usado esse tênis que ele comprou, mesmo modelo, e eu não me adaptei. E aí ele trocou o tênis e nunca mais teve dor. Então, na verdade, a ideia, quando a gente faz uma avaliação do paciente, é a gente buscar onde está o problema, né? Não necessariamente focar no problema, sempre buscar a origem. Porque senão você fica enxugando gelo, né? Se o problema está em outro lugar, você vai tratar, vamos supor, se você tiver uma dor lombar e eu ponho um choquinho na sua lombar, o seu problema for encurtamento, você não vai melhorar nunca. Eu não vou perguntar que tênis que é esse para não comprometer o senhor aqui, mas Sim, quem me mandar mensagem no Instagram, eu prometo que eu revelo. Eu vou falar que é um tênis mais bonito do que funcional, né? Ah, mas geralmente é assim, né? Geralmente é assim. Eu me decepcionei, porque eu vesti eu experimentei esse tênis, mas também não me adaptei. Doutor Léo, obrigado pela sua presença aqui, obrigado por ter vindo ao Sanja Show conversar com a gente aqui nessa manhã, esclarecer as nossas dúvidas, trazer uma mensagem de esclarecimento aí para quem pratica esporte, para quem precisa da fisioterapia no dia a dia. Foi muito legal conversar com o senhor, conhecer a história, a flexibility, e volte sempre. Eu agradeço o convite de vocês, estou sempre à disposição no que eu puder ajudar, e podem contar comigo aí, tem uma cadeirinha sobrando ali. Eu gosto de conversar, gosto de falar. Por acaso, se cansar da fisioterapia com essa voz de locutor, já tem lugar aqui na Jovem Pan, né, Du? Ajuda, hein? Ajuda. Expresso da meia-noite. Eu queria que o Bruno deixasse eu com essa voz aqui, ele mexesse nesses botãozinhos que ele tem aí, mas ele não faz essas coisas, ele é sem vergonha. Doutor Léo, obrigado, volto sempre, obrigado. Foi um prazer. Obrigado a vocês. É isso aí, pessoal. Valeu, hein, Léo. Sanja Show volta já, valeu! Quando pensamos em loteamentos e urbanismo, tradição, solidez, qualidade e garantia de entrega devem estar sempre juntas. Pois essa é a história da Sequoia Urbanismo, há 23 anos, trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua, seja nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Afinal, a vida sempre pode ser melhor. Aguarde nossos próximos lançamentos. Sequoia Urbanismo. Isso aí, moçada, voltando com o último bloco do Sanja Show. Hoje foi com o doutor... Gente boa, o doutor Léo. Boníssimo, louco, eu sou suspeito pra falar, amigão meu. Onde você conheceu ele, Du? Boa pergunta, hein? Onde que nós nos conhecemos, Léo? Foi por causa da... via minha filha, Via Duda, a filha dele é amiga da minha filha. Legal, foi muito legal essa conversa. Foi um alongamento cerebral aqui nesse papo, né? A gente não pôde alongar fisicamente, mas alongamos nossa conversa aqui. E aprendi muita coisa, né, cara? Você vê cada assunto que a gente eu vou lá na Flexibility, eu vou lá ver se ele dá um jeito em mim. Não, se ele der um jeito no C que tem 49 anos... Eu sou bem mais velho que você mesmo. O Bruno, ele fica bravo quando eu falo isso, sabia? Ele fica bravo, ele pode zoar eu, mas eu não posso zoar ele da idade. Ele fica... Aí ele não me responde no WhatsApp, ele demora pra me responder, eu mando mensagem na quinta, ele me responde domingo cedo. Eu sou mais sentimental do que você, ué. Qual que é o problema? Entendi. Você é menos sentimental, você é uma pessoa fria. Eu sou uma pedra de gelo aqui. Eu sou sentimentalzinho. Entendi. Meu amigo Du, a gente não pode esquecer de dar um salve para os nossos patrocinadores aqui, que possibilitam o Dr. Léo e todos os nossos outros convidados estarem presentes com a gente aqui, né? A Barbearia do Roger, RAMKT Produções Audiovisuais, Café Platina, Sequoia Empreendimento. Sequoia é uma parceira de longa data aí que ajuda a gente aqui. Um abraço pro pessoal da Sequoia lá que ouve um Sanja Show toda quinta-feira.
às 8 horas na Jovem Pan aqui. Cristal, odontologia, o Dr. Bernardo ele deve ter ido correr esse fim de semana, lá na Corre São João. E deve tá com dor, deve estar precisando de um alongamento. Certeza. Por isso que ele não veio aqui conversar com a gente hoje. Corre bem, o doutor tá correndo bem lá. O doutor Bernardo tá voando. Fera, voando. Mas é isso aí. E hoje eu fiquei feliz com o Bruno, porque ele não ficou dando sinal para eu acabar o programa, não ficou me acelerando. Acho que ele não brigou com a patroa dele, ele tá de boa hoje, né? Um dia a gente vai trazer o Bruno para ser entrevistado aqui. Ele quer que... Peraí que tá falhando aqui. Ele quer que a gente fale de política aqui, mas não vamos falar, viu, Bruno? Ele tá doido pra gente falar de política aqui. Pra gente... Provoca a gente, né, Brunão? O Bruno é isqueirinho, ele gosta de pôr fogo. Ele gosta é de isqueirinho. ver o bicho pegando ali, né? Mas não vamos falar, não. Não vamos falar nada, não. É isso aí, meu amigo Du. Cara, eu fico muito triste nesse horário aqui, porque a gente tem que se despedir da audiência, passar a bola aqui pro pessoal daqui a pouco o Morning Show tá entrando. E eu gosto de falar que eles estão ouvindo a gente. Eles nem horário político no ar, ninguém aguenta, né? Ninguém aguenta. Maravilha o horário político, é uma delícia. Eu gosto do horário político, sabe por quê? Porque eu dou risada. Adoro isso. Nossa. Você não dá risada? Eu dou risada com o horário político. Pelo amor de Deus, tem que escutar umas coisas que... E a Hora do Brasil? O que você prefere? O que você prefere? A Hora do Brasil? A Voz do Brasil ou horário político? Depende do candidato que a gente tiver que escutar. Entendi. Tem um candidato que eu prefiro a Voz do Brasil... Mas uma hora do que ele 30 segundos. Mas você não acha que numa democracia a gente tem que ouvir todo mundo? Ou você já tem opiniões pré-estabelecidas antes de ouvir a pessoa? Eu acho que numa democracia, eu acho que todo mundo tem que ter espaço para falar. Ah, isso sim. Né? Agora, se eu também não quiser escutar a pessoa... Mas você não acha que é importante escutar? Já escutei muito já ele. É? Ah, já. Entendi. Eu não sei de quem você tá é falando. Uma ladainha, né? Eu não sei de quem você tá falando, mas é independente de quem... O Bruno adora lá. O homem é isqueirinho. Adora. Será que o Rodriguinho... Mas todo mundo tem, assim, independente disso, eu acho que todo mundo tem que ter o direito de falar, né? Principalmente candidato, tem que ter o direito. Não gosto, né? Não sou obrigado a gostar, mas a pessoa tem que ter o direito e a liberdade de poder falar o que Fala em candidato, tem algum outro candidato que vai ser entrevistado pela Jovem Pan aqui? Alguém em vista, meu amigo? Nós estamos tentando o Tarcísio, né? É o que tá faltando agora. E como que vai ser? Não vai ser? Estamos tentando, não depende da gente. Se dependesse da gente, já entrevistava ele já. Entendi. Amanhã. Entendi. Então mas é isso aí. É o que tá com a agenda difícil de... Tá se fazendo de difícil, Tarcísio? Ele tá estrelinha? Como que é? Ele tá... Não, acho que é mais de agenda mesmo. Acho que vai chegando... Mas, pô, tem que arrumar agenda pra Jovem Pan de São João, pô. Quantas pessoas estão ouvindo a gente aqui agora? Quanto mais próximo vai chegando da data de eleição, vai ficando mais difícil. Isso é por experiência própria, né? E, por exemplo, o Poit foi lá no início, né? O Haddad também foi um pouquinho antes. O Rodrigo ainda conseguiu encaixar na semana passada. Agora o Tarcísio não conseguiu encaixar. Eu acho assim que esses aí que são... Bom, não sei, né? Às vezes alguns são mais requisitados que outros, né? Talvez ele, por ser menos conhecido, tá trabalhando mais, tá rodando mais o estado, enfim, não sei. Estamos torcendo aí. Entendi tua ótica, teu ponto de vista e tua opinião. O cara não tá trabalhando mais, o cara tá trabalhando mais. Ó, já dá spoiler aqui. Eu tô deduzindo. E ainda bem que a gente não fala de política nesse programa aqui, senão ia voar garrafa d'água aqui, ia voar caneta, ia voar... Esse estúdio não ia parar em pé, que a gente ia ter que... agora nós não falamos de política, mas tem um cara lá que ia participar, não tá participando, você tá sentindo falta dele? Rodriguinho? Não, do Dória. O Dória. Pô, eu pensei no Rodriguinho, sei lá onde tá o Dória. Eu tô com saudade do Rodriguinho aqui com a gente. Achei que você sentia falta dele. Mas eu tô sentindo muito, porque ele era meu candidato, você sabe, desde sempre. É por isso que eu tô falando. O João Trabalhador. Como é que acelera? O João Trabalhador. Mas logo ele volta. Ele tá reavaliando as estratégias políticas dele. Eu acho que ele não vai mais pra política. Mas também... Não vai, acho que ele virou empresário. Começou a ladainha aqui. É pra acabar o programa, Mas é isso aí, meu amigo do Pirajá. Obrigado pela sua companhia dessa manhã. Semana que vem você tá aqui com a gente? Estarei sempre aqui ao seu lado. Você já marcou na sua agenda? Tá marcado. Você não vai dar furo não, né? Não, darei. Porque você me deu um furo aí umas últimas semanas aí, fiquei sabendo as histórias. Uma vez. Então. Uma vez. A audiência do Sanja Show teve que ouvir eu durante 1 hora semanal. Privilégio. Então. Coitado do Bruno aqui. Sai daqui, meu carro tá arriscado, com ovo, a galera ficou meio brava aqui, mas tudo bem, faz parte. Semana que vem você tá com a gente?
Se Deus quiser. Então eu também tô, e é isso aí, pessoal. Espero que vocês estejam com a gente também. Obrigado pela audiência, obrigado pela paciência. Fique agora com a programação da Jovem Pan de São João. E é isso aí, valeu, tchau! (95,9) Jovem Pan. Jovem Pan. Quando pensamos em loteamentos e urbanismo, tradição, solidez, qualidade e garantia de entrega devem estar sempre juntas. Pois essa é a história da Sequoia Urbanismo, há 23 anos, trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua, seja nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Afinal, a vida sempre pode ser melhor. Aguarde nossos próximos lançamentos. Sequoia Urbanismo. Estamos apresentando Sanja Show, com Du Pirajá e Lauro Filho. Sanja Show é um oferecimento de Sequoia Urbanismo, há 23 anos trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua. Evolução é a nossa marca. This is rock and roll. Time to